Olá pessoal, tudo bem? Eu sou Ronaldo Vitória, sou o fundador e CEO da Ágil Escola de Negócios. Estou aqui hoje para transmitir ao vivo aqui pela minha rede, privada, meu Facebook privado, mais um painel da Dica Ágil do Dia. Painel esse que foi criado pela diretoria de marketing da Ágil Escola de Negócios e que traz aí diariamente, em todos os dias úteis, um facilitador da escola para transmitir uma dica dentro da sua especialidade. O painel é transmitido no Facebook privado do facilitador, aí normalmente por volta das 19h30. E o tema do painel de hoje é ser flexível no comando ou sendo comandado, tá? Então a questão aí da flexibilidade profissional. Bom, para quem não me conhece, eu tenho 34 anos de mercado empresarial, passando aí por alguns segmentos e também pelos níveis operacionais, operacional, tático e estratégico, e adicionalmente, atuando no período noturno, eu venho lecionando algumas disciplinas de administração e também empreendedorismo desde 2015. O que me dá um pouquinho aí de autoridade para estar aqui apresentando essa dica ágil do dia para vocês, tá legal? E essa dica, lembrando que ela estará disponível também nas mídias sociais da Ágil, da escola, tá? E após a transmissão aqui ao vivo, ela será gravada, ela está sendo gravada e será disponibilizada lá no canal do YouTube da escola, tá legal? Vamos lá, o pessoal tá chegando aí. Vou acenar aqui, legal, bem-vindos aí a todos. Lembrando então, o tema da dica ágil do dia de hoje é o seguinte: ser flexível no comando ou sendo comandado. Então aí a questão da flexibilidade, de ser flexível no momento em que você é líder, gestor de pessoas e processos, não importa, assume aí algum tipo de liderança, de chefia, ou que você faz parte de alguma equipe e tem alguém aí comandando você, tá legal? Eu gostaria aí de dar uma dica nesse sentido. Essa dica ela vem recheada, no caso, com experiências práticas, Afinal de contas, aí ao longo de 34 anos, além da teoria, além das definições e dos conceitos fundamentais do livro, nós também acrescentamos aí a nossa vivência prática, tá legal? E esse inclusive é um dos diferenciais da Ágil, essa mescla, no caso, de buscar a sabedoria dos autores consagrados do livro e somado, no caso, também a sabedoria, o conhecimento, a experiência dos nossos profissionais, professores, facilitadores, tá legal? Então vamos lá, olha só, eu vou colocar uma situação que normalmente não é uma situação boa, eu vou apenas exemplificar, Você é um comandado ou você é um comandante, E vamos colocar aí que existe um direcionamento. Eu vou usar aqui o exemplo apenas do entre aspas, o comandante passar, o líder passar essa missão, uma solução, um diagnóstico, alguma coisa do tipo, orientando a equipe, alguém da equipe, o comandado. E nesse caso o comandado ele tem uma visão um pouco diferente. Ele, no caso, questiona, argumenta, mas de forma talvez não adequada, e isso não é legal, tá certo? Olha só, escutem aí onde eu quero chegar nessa dica ágil do dia sobre flexibilidade. Eu estou aqui dando um exemplo, tá? Poderia ser de um lado do líder ou poderia ser do outro lado da equipe, mas existe uma divergência de aceitação, uma divergência de entendimento. E estamos falando aqui hoje essa dica com base na experiência prática, tá legal? E nos conceitos administrativos. Bom, legal. Mas olha só, o que recheia, no caso, o que envolve esse tipo de situação normalmente, Envolve, olha só, a intolerância, mas a intolerância em excesso, Sabemos que, logicamente, todos temos um nível de tolerância para determinadas situações e você tem que saber lidar quando você ultrapassa, extrapola esse nível. Mas a intolerância, o orgulho profissional, vamos lá. E no caso, o desânimo, isso acarreta também desânimo, a não motivação, os desgastes.
Eu quero fazer só uma pausa aqui. Deixa eu ver aqui. O pessoal Rodrigo Pino, né? Ele tá me mandando aí ele mandou aqui no nosso comentário aqui uma mensagem perguntando aí a diferença entre o chefe e o líder. Vamos lá. Olha só a coincidência. Eu tenho 2 temas de dicas preparados, porque a dica ela leva até 10 minutos. E hoje a minha dica ela falaria apenas essa questão do flexível. Mas eu já entro um pouquinho aí, Rodrigo, para você especialmente, mas também para todos que estão acompanhando. Isso é uma visão muito pessoal minha como administrador, como gestor, tá? Inclusive eu estava discutindo isso esses dias, conversando com a diretora de marketing da escola. Eu sou um gestor de pessoas, eu já gerenciei processos, pessoas, já liderei equipes por assim, uma longa trajetória aí. Já tive muitos cases positivos, tive sim uma ou outra situação também não tão positiva. E eu vou ser muito sincero com você, de alguns anos para cá, muitos anos, nós já ouvimos falar aí, né, de vários conceitos. Primeiro era o chefe, né, falava o chefe, que é quem realmente tinha uma equipe subordinada. Por outro lado, você tinha, no caso, depois surgiu o conceito do líder, né, da liderança. Depois, inclusive, eu li inclusive a respeito disso, você vieram com o conceito do chefe líder, né? Então vejam só, ao longo do período você já ouviu falar aí certamente sobre o conceito do chefe, conceito do líder, conceito do chefe líder ou líder chefe. Você também já deve ter ouvido falar do conceito para o coach, né? O líder do líder, o treinador de treinadores. E logicamente que tudo isso faz muito sentido, todos esses conceitos. Mas assim, eu aqui para me expressar, inclusive, inclusive por isso que eu trouxe aqui propositalmente o termo, entre aspas, comandante e comandado, né? Porque você pode colocar todos esses personagens aí na mesma situação, tá? A grande questão é que você falar assim do conceito, né, mais tradicional aí do chefe, ele vai estar relacionado mais ao processo. E aí no caso que se defende, né, ao longo aí do período, de forma bem simples falando, o líder ele vai estar relacionado a uma questão mais humana, uma questão do resultado, uma questão da liderança, a questão de buscar motivação, nesse sentido. Mas sinceramente nós podemos também trazer uma dica ágil aqui comigo ou com qualquer outro facilitador da escola para debater esse assunto aí. Mas nós aqui na escola, nós respeitamos no caso as pessoas e nós somos preparados para gerir tanto os processos como as pessoas, chefiar, liderar, comandar, e sinceramente o nosso resultado vai ser o mesmo, tá legal? Espero aí que eu tenha sido claro na minha simples opinião, tá legal? Então voltando aqui no nosso tema, né, da dica ágil de hoje. A dica ágil, para quem tá chegando aí, o pessoal tá chegando agora, cujo tema ser flexível no comando ou sendo comandado. E aí eu tô dando aqui um exemplo de uma situação que não é tão boa, né? Entre um comandante e um comandado, entre um líder e um liderado, entre um chefe e um subordinado, da forma que vocês preferirem, tá legal? E existe, né, no caso, uma orientação, um direcionamento, uma discussão, onde existe ali uma argumentação e, por exemplo, o líder, ele passou, o comandante, ele passou uma orientação e esse comandado, no caso, ele, entre aspas, ele não concordou por algum motivo, né? E ali teve uma discussão, um debate, uma rejeição, e isso, o que vai acontecer? Isso não é interessante. Por quê? Essa talvez intolerância, esse orgulho em excesso, né? Ele pode gerar sim um melindre profissional, um melindre, né? Uma das partes, né? Que ficaram ali melindrados, pode gerar uma não motivação, ou se for o caso até uma desmotivação. Uma outra pauta aí para dica, não motivação e desmotivação, né? E também com isso gerar desgastes, tá? Gerar desgastes. E logicamente que tudo isso, né, a questão que gera aí a intolerância, porque tem muito orgulho envolvido e gera esse melindre profissional, uma das partes fica ali meio, né, melindrado, tal. Quantas vezes você já viu isso acontecendo? Você que está acompanhando aí, sobre o melindre, né? A pessoa fica melindrada, você entendeu? Ah, eu entendi.
né? Ah, você concorda? Ah, eu concordo. Mas aí ficou melindrado com alguma coisa. Isso aí acaba gerando desânimo, uma não motivação, proposital ou não proposital, né? Gera desgastes, né? E isso afeta, em especial, gente, afeta o quê? Afeta os resultados da empresa. Os resultados da sua empresa são afetados, tá certo? E além dos resultados da empresa que são afetados com essa situação, no caso, também afetado o seu resultado. O seu resultado enquanto profissional, você enquanto profissional que está sendo, no caso, acompanhado, analisado, cobrado de metas. Então, o seu resultado ele é afetado perante não somente a equipe, ou a sua equipe se você for o comandante, ou ao seu comandante se você for o comandado, aos seus pares. Então afeta o resultado da empresa e afeta o resultado seu enquanto profissional. E não importa o lado da mesa que você esteja, você pode estar em determinado momento comandando, e em outro momento você pode estar sendo comandado. Até porque dentro de uma empresa existem N hierarquias aí no caso, né? Mesmo em uma microempresa, onde você tem uma quantidade de envolvidos menores, você tem as funções, você tem as responsabilidades, e mesmo essas empresas mais abertas, no caso que trabalham de forma com pares, né? Necessariamente cada um responsável por funções, existe também essa situação de gerar um desgaste mesmo nesse modelo, tá legal? Então olha só, qual que é o que você tem que fazer, né? Assim, qual que é a dica aí que eu venho aqui hoje para passar para você, que faz parte aí do nosso tema? Você tem que ser flexível. Tem que ser flexível, olha só. E aí nós podemos juntar uma série do que eu chamo de atributos, que muitos chamam aí de características, adjetivos, qualidades. Eu chamo de atributos. E nós já falamos aqui na Ágil, tá lá no canal da Ágil no YouTube, Ágil Escola de Negócios. Tem várias dicas, tem lá, eu mesmo fiz uma mentoria de 3 episódios sobre comportamento estratégico e eu apresentei 10 atributos. Então, por exemplo, tá? Ser flexível, saber ouvir, ter visão mais de negócios, atitude para saber, né? Que não é o momento, reconhecer, quebrar esse orgulho, saber se expor, confiar. Olha aí a palavra, não é uma equipe, não é um time, não é um grupo de trabalho, não importa, né? Tem que confiar, tem que arriscar também, claro, tem que entender, etc, entre outras coisas, tá legal? Ok. Então, deixa eu ver, o pessoal tá mandando aqui uma pergunta. Deixa eu ver aqui. Deixa eu ver. Como ter mais equilíbrio? Legal, eu já vou responder essa pergunta então. Só deixa eu seguir aqui para não quebrar aqui o raciocínio. Tem mais uma perguntinha, tá? Então, tem que ser flexível, né? E aí, olha só. Como, né? Aí eu vou citar aquele mesmo exemplo que eu coloquei no início, onde não houve, no caso, não ocorreu, as partes ou uma das partes não foi flexível, seja no comando ou seja comandado, não foi flexível, e aí teve todo aquele impacto no resultado da empresa e também no seu resultado pessoal, profissional, na sua carreira, tá? Então eu vou colocar uma situação de uma forma bem simples, tá legal? Olha só, você tem uma situação que eu estou lá, eu líder e o meu liderado, comandante e comandado, né? Como eu falei, chefe e subordinado, não importa, tá legal? Estão ali discutindo, tem uma determinada situação, gerou desgaste, gerou conflito no ambiente já do processo, eu digo, né? Não entre as partes. E aí, o que acontece? Você tem uma situação que é assim, eu vou colocar as duas partes. Você tem uma situação que você é o comandante, tá legal? O líder, o chefe, e você colocou para o seu comandado, liderado, subordinado, e esse, por sua vez, por não ser flexível, devido a tudo aquilo que eu já expliquei, ele argumenta,
Ele argumenta: ah, chefe, ô líder, comandante, mas eu não acho, eu acho que é melhor ir por aqui. Não, o comandante está falando: olha, essa situação, vamos aqui, eu tenho a base, vamos no caminho A. Não, não, vamos no caminho B. Não, tem que ir no caminho A, tem que ir no caminho B. Então qual que é a melhor situação? Logicamente que se o comandante, o líder, o chefe, ele está certo, né, de que o caminho A, na visão dele, mas lembre-se, não pode ter orgulho, não pode ser intolerante, tem que ser flexível. Ele vai falar: não, olha só, eu entendi a sua proposta do caminho B, ela até faz algum sentido sim, porém o caminho A que eu estou argumentando, eu entendo que é o caminho mais adequado para esse tipo de situação. Acontecendo isso, veja, teve uma postura diferente do comandante, só que também tem que ter uma postura diferente do comandado. Chega uma hora que então, o que vai acontecer nesse caso específico? Que o comandado vai falar, ok, entendido, né? É mais ou menos assim, ok, entendido, né? Respeito, e vamos seguir. Vamos seguir dessa forma no caminho A, como você está nos orientando. E não é porque é o caminho A do comandante que os comandados ou o comandado que tinha uma posição diferente, ele tem que fazer tudo torto, ele tem que fazer de forma desmotivada, ele tem que fazer sem vontade, ou pior, ou ele tem que fazer de tudo para fazer dar errado, só porque não foi o caminho B, que era o caminho que ele queria, e sim o caminho A do comandante. E aí, no meu exemplo, pega ao contrário. Da mesma forma que o comandante também tem que ter flexibilidade para reconhecer e não ter orgulho quando o comandado, o liderado, o subordinado, e aí você se encaixa como você quiser. Para mim isso vai cair tudo no mesmo funil, tá legal? Esse no caso, o comandante falou: ó, vamos no caminho A, e o comandado, ele argumentou com base e explicou que seria melhor o caminho B. Então o comandante tem que reconhecer e falar: olha, ok, apesar de ainda achar que o caminho A em algumas situações é o melhor caminho, me faz muito sentido o caminho B, então vamos seguir no caminho B. Olha aí. E aí, não é porque foi a sugestão do comandado o caminho B que o chefe, né, o líder ou o comandante tem que fazer tudo torto, ou tem que fazer também tudo para dar errado, ou tem que ficar melindrado. Não. A partir do momento que qualquer das partes disseram lá, aceitaram, né, caminho A de um ou de outro, ou caminho B de um ou de outro, a dedicação tem que ser total para dar certo, não importa, porque no final o prêmio, a vitória, a conquista, o resultado é de todos, é da empresa, e sendo da empresa, consequentemente, é sua também, é sua profissionalmente, porque não importa, você fez parte da engrenagem, daquele processo, daquela resolução, mesmo que a ideia central não tenha sido a sua, tenha sido do outro. Então, essa é a dica ágil do dia de hoje. Não importa se você está no comando, e eu coloco entre aspas, né? Ou se você está sendo comandado, tá legal? Vamos lá. Então essa foi a dica ágil de hoje, porém, deixa eu ver aqui, o pessoal tá mandando aqui, vou melhorar... Como ter equilíbrio, né, entre ser chefe e ser líder? Olha só, eu acho que um pouquinho eu acabei respondendo aí, mas esse equilíbrio, ele está muito relacionado à sua experiência profissional, à sua trajetória, à sua formação. É uma mescla, no caso, desse conhecimento acadêmico mais a experiência prática que você tem. E o que eu posso falar para você, a Priscila Biela mandou essa pergunta aí do equilíbrio, né? Do chefe, do líder, eu posso garantir para você, o pessoal de RH, o pessoal que é coach aí, que estuda mais a questão do comportamento humano, eles vão trazer aí uma série de situações para explicar isso também, e eu vou te colocar de uma forma administrativa, que é a minha formação, né? Gestor, líder de pessoas e um administrador.
Na realidade, tudo está muito relacionado a isso que eu estou explicando, de ser flexível, desses atributos do saber ouvir, do ter paciência, do ter atitude, do saber se expor no momento certo. Então você tem que ter a visão, tem que ter o entendimento da equipe, conhecer, no caso, o perfil da sua equipe, o potencial da sua equipe, tá legal? Então isso, logicamente, que tem hora que você vai ter que ser mais incisivo em algo, né? Vai ter que ser, entre aspas, um pouco mais firme em determinadas situações, sim. Só que em outras horas você tem que ser um pouco menos firme, um pouco mais motivador. Então é uma dosagem aí, tá? Mas fica aí um bom tema também para nós trazermos aqui na nossa dica ágil do dia. Olha só, Rodrigo, né? O Rodrigo, ele mandou uma segunda pergunta aqui, gostei, bacana, Rodrigo, legal. O Rodrigo colocou aqui, ó, como suportar se seu chefe está no caminho errado, como falar com ele? Rodrigo, sua pergunta é sensacional, ela tem a ver tudo aqui com a nossa dica ágil do dia de hoje. E aí, eu até te convido depois para você dar uma revisada aqui na dica completa, mas fica aí o nosso exemplo, de forma bem simples. Você está entendendo que o seu chefe está no caminho errado, tá certo? Como que você pode fazer? Peça uma agenda, peça uma oportunidade, e tendo essa oportunidade, essa agenda, você coloque para ele que em relação a determinada situação, você identificou um caminho que você entende que talvez fosse mais assertivo, e você embasa essa situação. E aí eu vou te falar o seguinte, se o seu chefe, no caso, seu líder, né, seu comandante aí, ele realmente tiver essas características de ser um pouco mais flexível e conseguir reconhecer e entender que realmente o seu caminho faz sentido, ele vai falar para você: Rodrigo, muito bom, agradeço aí a sua sugestão, vamos seguir, vamos fazer uma tentativa da sua forma. Agora, eventualmente, ele, mesmo tendo essas características positivas, ele pode entender, mesmo você argumentando e dando base, que o caminho dele é o caminho mais assertivo. E aí eu devolvo para você essa flexibilidade no sentido de entender, dar o seu melhor para ajudá-lo que aquele caminho realmente dê certo. Se no final, eventualmente, não deu certo, você não tem que comemorar, né? Por exemplo, eu sei que você não faz isso, mas você vai apresentar novamente o caminho alternativo, porque não deixa de ser uma opção. Bom, é isso aí. Deixa eu ver aqui. O pessoal tá mandando, o pessoal tá chegando, tá assistindo aí, legal. Eu agradeço aí a participação de todos. Deixa eu ver aqui mais uma pergunta. Legal. Está se chama essa pessoa? Legal, bacana. É isso aí, Rodrigo. Eu espero que você tenha entendido, os demais aí também, né? Vou mandar aí deixa eu aqui, ó, o Rodrigo, a Priscila Biela, o Thiago Fermi Pierini, ó, Thiago, legal que você veio, o Vitor Ribeiro, o George, George, legal, o Caio, Caio, tá por aqui hoje também, a Márcia Valéria, o Clóvis, a dona Shen, temos um público aí internacional, tá, que nos acompanha, a Alessandra Calegari, a Yara Sereda, legal, a Yara tá aí conosco também, a Ariane Mata, a Luz Maia, né, é isso aí, chama esse pessoal a participar, o Moacir, o Rodrigo, o Adriano, legal, gente, um monte de pessoas aí acompanhando. Tem umas 2 sugestões aqui pedindo para chamar alguém para participar. Eu confesso que eu fiquei meio perdido, não sei exatamente quem seria, mas vou acompanhar depois. O painel Dica Ágil do Dia da Escola Ágil, ele vai ao ar todos os dias úteis e ele dura normalmente até 10 minutos no máximo, então é toque rápido, tá? Eu gostaria aí de agradecer a participação de todos vocês. Foi muito legal essa dica ágil do dia de hoje. Acompanhe aí as mídias sociais e quem quiser conhecer, nós já estamos na dica ágil de número 46. Já são 46 dicas ágil, além de outros
outros painéis, como a entrevista ágil de negócios, toda quarta-feira às 10 da manhã, a live semanal ágil toda quinta-feira com professores da escola às 18 horas, tá legal? E a mentoria digital toda terça-feira. Vamos combinar? A gente traz uma mentoria aqui em breve uma mentoria sobre ser chefe, ser líder, comandante, tá legal? Vamos lá, Moacir, muito obrigado aí, satisfação em tê-lo aqui conosco, tá? Em especial aí todos, mas Moacir, bacana. A Yara também falou que é um aprendizado para a nossa vida profissional. Legal, pessoal, é isso aí. Então, ficamos por aqui, até a próxima e sintam-se abraçados.